Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Vocari entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está no Brasil, mas quando devia estar no Brasil, não estava para gravar esses podcasts do Vocari. Olha aí, isso é verdade, gente. O pessoal tá falando, gente, podcast Vocari. Foi no Brasil. Estamos no Brasil e não estamos no Vocari. Gente, foi só assim por pouquíssimos dias. Pouquíssimos não, né, Adriana? O que são pouquíssimos dias? 2 meses. São pouquíssimos 2 meses, dias. já não são pouquíssimos dias. 60 dias perto de um ano, é pouco, pode pouco. ser. Mas nós estamos aqui para fazer essa abertura e deixar vocês na companhia do Daniel Palombo, que estava lá no Vocari durante a comemoração dos 10 anos do Vocari, o evento que aconteceu no interior de São Paulo, tal, reuniu gente de várias partes do Brasil, vários preletores, toda aquela lembrança de aniversário do Vocari. E nesse episódio especial, que é a abertura dessa nova temporada do Vocari aqui dentro do podcast Irmãos.com, vocês vão ouvir um pouquinho da história desses 10 anos do Vocari, vai apresentar o que é o Vocari para quem não conhece, num papo muito gostoso. E para quem conhece também, vai relembrar muitas histórias e vai conhecer um pouco mais do Vocari também, né, amor? Sim, porque estão nesse episódio Paulo Feniman, Lissander Dias, Ana Queiroz, Rodrigo Gomes, seu filho Pedro Gomes. Não, tadinho do Pedro, merece. É Gomes. Gente, todos são grandes amigos nossos. Sim, são nós todos gostaríamos muito de estar lá, mas nós estamos aqui apadrinhando essa conversa gostosa com o capitaneio, digamos Olha assim, isso. do nosso querido chique, né, marido? Daniel Palombo. E vai funcionar assim: essa temporada do podcast Vocari, dentro do podcastirmãos.com, vai acontecer nos meses de julho e agosto, que é o tempo que nós estamos no Brasil. Nós vamos intercalar os podcasts Vocari com literário e jetlag. Ou seja, hoje tem Vocari, semana que vem tem jetlag. Tem jetlag. Depois tem Vocari. Depois tem Vocari. Depois do Vocari tem o quê? Literário. Olha, a gente aprende fácil, depois né? do literário tem... Qual que é o jetlag? Vocari. Vocari. A gente aprende rápido, mas nem tanto. Tá. Vocari, jetlag, Vocari literário. Vocari, então é Vocari, Vocari literário. Okay. Tá bom? É assim nesses meses de julho e agosto, e vocês continuam aqui na companhia desses queridos para conhecer um pouco mais do Vocari e relembrar histórias. Se você voltar nos episódios anteriores, entra lá no seu aplicativo de podcast, entra no podcastirmãos.com e digita Vocari. Você vai ver todos os episódios que a gente já gravou presencialmente no Vocari. O Palombo também gravou no Vocamp, que aconteceu lá no JV há 2 anos, então tem muito conteúdo do Vocari aqui no podcastirmãos.com, falando sobre missão, falando sobre vocação, e aqui eles fazem esse revival para lembrar dessa história de 10 anos de encontros do Vocari, mas mais de 10 anos de movimento, como você vai descobrir aqui nesse programa. E essa temporada é uma parceria entre Irmãos.com, com o Vocari e a RTM, a Rádio Transmundial, que também está com a gente nessa experiência de compartilhar a vocação através dessas ondas podcastais. E, gente, ouve o episódio aí, vai se emocionar, porque tá muito emocionante. Quero ver você que conhece um pouco do Vocari chegar até o final sem se emocionar com essa história. VocariCast começando aqui agora, eu sou o Daniel Palombo, da RTM Brasil, e você tá acompanhando isso aí no Irmãos.com, e você acabou de ver uma apresentação da Adri, do Paulinho, do outro lado do mundo, e a gente tá aqui em Sumaré, na Árvore da Vida, pra gente ter uma conversa aqui no Vocari em 2024, então, por favor, faça as apresentações aí. Bom, eu tô do lado do meu amigo aqui, Lissander, nosso poeta do Vocari. O cara escreve como ninguém. CEO do Ultimate Journal. Obrigado pelos exageros. Eu estou aqui com a Ana Queiroz, com 2 N's. A Ana é a nossa posto Ipiranga há muito tempo no Vocari, e eu quero dizer que, Ana, você é muito bem-vinda nessa mesa. Obrigada, eu tô aqui com o famoso Rodrigo Gomes, pra gente aqui do Vocari conhecido como Boss, nosso querido Boss, né, que tá com a MTV e tudo mais, alegrando a nossa noite. Alegria toda minha. E eu estou aqui do meu lado com o digníssimo Pedro Gomes, que coordena a nossa comunidade
comunicação do Movimento Vocari e também trabalha na Aliança Evangélica Brasileira, fazendo um trabalho incrível aí. Muito bom, e pra você que chegou aqui agora, hein, que tá na dúvida, o que é o Vocari, o que você tá vendo, a gente vai passar aqui, a gente tá comemorando 10 anos do Vocari, então a gente tem muita história boa pra contar, a gente tá aqui, tava no começo, enquanto a gente tava arrumando, pensando aqui, a gente tava conversando de muitas coisas que aconteceram, eu não estava aqui desde o começo, mas muito deles aqui, tem muita história pra contar, entendeu? Quem pode começar contando aí, relembrando pra quem chegou aqui agora, da onde vem o Vocari, da onde nasceu, como é que a gente veio parar aqui depois de 10 anos? Sem briga, hein, galera? Por favor. Sem briga, A gente pode dividir a mesa aqui nos mais antigos, mas também os mais novos, Isso. pra galera mais velha e menos antigo no Vocari, né? É que tem a história e a pré-história, né? Tem a história e A pré-história. pré-história depende da arqueologia, né? Então vamos passar a bola pra quem conhece mais a pré-história. Bom, quem vai lá, Alessandro? Não, ele, a Pode pré-história soltar. foi ele. Não, sou Não, eu, não, ele falando, entrou depois. Eu, tu, Ana aqui, ó, que tá desde o início aí, pode falar um pouquinho. A gente... É muito legal falar do Vocari porque ele começou com essa intenção de reunir jovens para que jovens pudessem, na prática, dialogar sobre vocação. Essa era a ideia principal. Nosso sonho era pequeno, a gente só queria fazer um evento. E aí a gente descobriu ao longo dessas conversas que todo mundo estava sonhando parecido, mas estava sonhando em dimensões até maiores do que a gente começou a sonhar. E aí esses sonhos moveram a gente a pensar não apenas no evento, mas no movimento. E o mais interessante é que Deus bagunça os nossos sonhos, né? Porque a gente não começou com essa intenção no Exato, início. exato. Lá atrás, em 2011, a antiga liderança da MTB, da Associação de Missões Transculturais Brasileira, que na época era o pastor Silas Tosh, que estava à frente, ele queria dar continuidade a um projeto antigo, que era o CBM Jovem. A MTB tem um CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que é hoje o maior evento interdenominacional missionário, mas é um público mais sênior, o público que alcança, né? E aí, em 2011, o Silas, no CBM de 2011, ele recolhe jovens líderes que estavam nos estandes das organizações e desafia a gente a dar continuidade. Já havia tido um primeiro em 2007, daí tá continuidade. Então a ideia no início era fazer um congresso de missões para jovens. E aí nas primeiras reuniões a gente falou assim, não, mas quem que a gente quer mobilizar? O jovem que já tá mobilizado ou não mobilizado? E foi unânime, não, a gente quer mobilizar o não mobilizado, mas se a gente vai mobilizar o não mobilizado, como é que a gente vai botar o nome do evento de CBM Jovem, Congresso Brasileiro de Missões Jovem? Cara, não vai. E aí, numa das reuniões, a Nauzira Nascimento, que fazia parte e faz parte até hoje. A Nauzira Nascimento, diga-se Ela de falou, não, passagem. vamos fazer então um evento para falar não só de missões, mas para falar de vocação, da missão de Deus, de tudo que Deus está fazendo, as diversas formas de você se envolver, falar de propósito, de chamado. E eu me lembro muito bem dessa reunião, porque sabe quando você quer ter uma boa ideia e todo mundo dá várias ideias boas, mas nenhuma pega? Aí de repente do nada alguém dá uma ideia. Vocari. Aí todo mundo se olhou. Nasceu na reunião o nome, então. Nasceu na Todo mundo reunião se olhou com a assim, Nauzira. E Ela a falou, Nauzira que deu o nome, né? pô, vamos botar de Vocari, que é vocação em latim, né? Aí a gente se olhou, Falou assim, é isso aí. E aí daí nasceu o nome Vocari e mudamos o foco, né? A gente não vai fazer um congresso de missões, vai fazer um evento para falar de chamado, de propósito, de vida, de vocação. Isso foi 2013 ou 2014? Isso foi entre 2011 e 2014. As primeiras reuniões assim desse grupo que continuou foi no final de 2012. Isso. Esse grupo. Então são mais de 10 anos de história, né? Mais de uma década. Mas pra vocês, assim, na vida de vocês, esses 10 anos aí, o que marcou na vida de vocês que vocês estavam no começo, olhando pra trás agora, o que você acha que Deus sublinhou na vida de vocês específico, que Deus tem sublinhado? Cada ano que você vem aqui, você participa, no final você chega e você fala assim, caramba, Deus me lembrou disso de novo aqui, faz 10 anos que eu tô aqui, parece que Deus pega um grifa-texto e dá uma marcada, sabe aquele momento? Às vezes a gente tá parado fazendo alguma coisa e do nada você fala, meu Deus, Deus falou isso comigo de novo aqui, faz 10 anos. O meu primeiro Vocari foi em 2018 e eu vim como stand da faculdade que eu era seminarista, né? Eu era seminarista da FLAM e o seminarista, como vários outros, com muitas questões, muitas dúvidas sobre ministério, identificações e não identificações. Então o Vocari foi o espaço que mostrou pra mim que eu tinha lugar na missão de Deus, que não era necessariamente como um ou outro, ou como os paradigmas que estavam postos, né? Então o Vocari foi esse lugar de encontro. E toda vez que eu venho no Vocari, eu escuto a mesma coisa, que eu tenho lugar na missão de Deus e que eu preciso continuar. Então é esse lugar de serviço, hoje de servir os mais novos, transferir aquilo que eu aprendi com vocês, né? E esse lugar
de ter a vocação reafirmada? Eu acho interessante que o Vocari surge no momento em que as organizações, porque você tem a MTB como, né, esse guarda-chuva, as organizações ainda não tinham se dado conta da força missionária que existia na juventude. E eu posso falar por experiência própria. Eu chego no Vocari em 2016 como líder de organização. Falo, vamos lá ver o que é esse negócio e ver se a gente quer realmente entrar nisso. Vale E foi muito, exatamente. E foi muito interessante, porque eu fui com mais 2 pessoas e quando a gente olhou, tanto que eu fui mesmo assim, vamos uma noite lá ver o que tá rolando. E a hora que a gente olhou aquilo lá, falou assim, cara, a gente tá perdendo tempo, a gente precisa fazer parte disso. Em 2017 a gente entra como organização, já como instituidora, a gente não saiu mais. Você pessoalmente se envolveu cada vez mais. Eu acabei me envolvendo cada vez mais, a organização acabou se envolvendo cada vez mais, mas eu acho que essa é uma das coisas assim que fica marcado na história. Ao longo do movimento, você vai vendo pessoas que vão falar assim, cara, existe aqui algo diferente, existe aqui uma força para servir a igreja, para servir organizações, para servir o movimento missionário, para servir na missão de Deus, que parece que estava sempre aí e a gente nunca se atentou. Hoje não. Hoje você olha, o Vocari é visto hoje com olhos diferentes. Vocês estavam mais... Não só nacionalmente, como internacionalmente. Internacionalmente, Vocês estavam lá no começo, vocês sabem disso. Nem toda organização abraçou, né? Ficava assim, vamos ver como que é esse negócio aí, e aí depois a gente pula pra dentro do bar. Não das tradicionais, né? Porque, em contrapartida, a gente teve organizações que não faziam parte da MTB, que se filiaram à MTB pra poder fazer parte do Vocari. Por acreditar no Vocari e tudo mais, entraram pra MTB por falar, cara, a gente abraça isso e é isso que a gente acredita também. Ele tem essa força do jovem, né? Tem. Porque ele é feito por jovens, para jovens. Não tão jovens assim agora, né? Bom, Mas vocês começaram há uma década atrás, vocês eram mais jovens do que são. Eu já era velho. Eu tava pensando na sua pergunta, e aí eu me permito ser um pouco mais pessoal na minha resposta, menos institucional, né? Eu fiquei pensando, o que pode acontecer na vida de uma pessoa ao longo de 10 anos? E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu na minha vida ao longo de 10 anos? E assim, a gente amadurece, a gente vai ficando não somente mais velho, mas vai amadurecendo. E a gente amadurece nas relações. Então, quando você tem o privilégio de Deus de caminhar durante 10 anos com pessoas que sonham como você, principalmente num tema tão importante que é a vocação, cara, você tem uma oportunidade de amadurecer de forma incrível, né? E aí você conhece pessoas novas, você conhece projetos novos. Nós vamos falar um pouco mais, né, sobre pessoas que foram tocadas de alguma maneira positivamente pelo Vocari, né, que tomaram decisões importantes. A gente tá no meio disso tudo, cara. A gente vê as pessoas, a gente conhece as pessoas, a gente vibra com as pessoas, a gente gosta de ouvir as histórias das pessoas. Nós fizemos reunião de equipe do Vocari que a gente comissionou jovens da equipe que estavam indo para o povo de não alcançado. E eles foram, cara. Que foram despertados a partir do Vocari, se envolveram na equipe, trabalharam na equipe e entenderam o chamado para ir para outras nações, né? E o legal é que vocês não são, todo mundo aqui não é da mesma organização, né? Todo mundo é organização. Igreja, nem da mesma cidade. Nem da mesma denominação. Nem do mesmo time de futebol. E isso é uma coisa, e aí voltando para a tua pergunta, né, algo que Deus está sempre falando com a gente nesses 10 anos, para mim, particularmente, assim, 2 coisas ele fala muito. A questão da unidade como único caminho, e nesse sentido o Vocari é muito singular, porque o Vocari não é uma organização. Hoje são 44 organizações que fazem esse negócio acontecer. 44 organizações que sentam à mesa para tomar decisões para como juntos, através dessa plataforma que a gente acabou criando, que Deus criou, a gente consegue mobilizar o jovem na missão de Deus. Então, a questão da unidade é algo muito precioso pra gente. Tanto é que um dos nossos valores é de muitos a gente entender que a gente é parte de um corpo. E a outra coisa é essa questão do chamado, né? De que Deus tem um chamado para todo mundo, Deus tem um propósito na vida de cada um, e quando você obedece, cara, você é capaz de viver coisas que você nunca imaginaria viver. E aí é de novo o Vocari fazendo história, porque muitas das dificuldades que a gente enfrentava enquanto movimento missionário, especialmente em relação à unidade, o Vocari mostra um caminho que algumas pessoas achavam que não era possível. E uma resiliência nesse exatamente. Então, assim, você juntar 44 organizações, e a gente não pode ser, cada organização tem a sua demanda, a sua necessidade, o seu desejo, a sua agenda, mas você juntar, trazer todo mundo, né? Eu fico me lembrando, e aí em 2017 eu começo a participar dos encontros, a gente juntava naquela sala lá, 40 pessoas, 45 pessoas, 50 líderes, e um falava aqui, outro falava lá, mas no final
final, saia todo mundo com aquele, meu, é isso aí, vamos lá, vamos fazer acontecer. E acontecia, né? Tá aí a gente vendo toda a história sendo contada. Aquele ditado que o reino de Deus é um reino de amigos, a gente viveu muito isso. Claro que todo mérito tá em Deus, mas ele usou a questão da amizade para construir a unidade que foi se estabelecendo ao longo. Porque no início do Vocari a gente investiu muito em encontros, retiros, pra gente se conhecer, pra gente brincar junto. Vocês faziam isso? A gente fazia sem ser o Vocari com essa galera desde o começo, que tava sonhando acontecer o Vocari. Inclusive, precisamos voltar. Sim. Precisamos. A pandemia. Mas a gente chegou num ponto que a nossa amizade é mais forte do que a nossa agenda de trabalho. Então, semana passada eu até mandei uma mensagem pro Daniel, falei, cara, peraí, porque eu sei explicar quem é fulano de tal. O meu amigo, eu não sei explicar quem que é a pessoa por trás, assim, né? Eu lembro que a gente fez uma dinâmica no Vocari que era... A gente tinha que falar quais eram as organizações e os postos que cada um ocupava. E a gente não sabia, porque eu conheci o Rodrigo. Eu não conhecia a organização por trás. Não que não fosse importante, mas o nosso relacionamento, a nossa amizade era mais importante. Então, assim, eu acho que nessa mesa é muito bem representada, e eu posso falar muito bem em relação a isso, que a minha amizade, ela não se estende às pessoas que estão na mesa. Ela vai pra família delas. Sim. A gente é de casa, entendeu? A gente compartilha a mesa não só com eles, não é só sobre trabalho. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de poder ir na casa deles. Eu tive o privilégio de fazer o casamento do Pedro, entendeu? A Ana fez o cerimonial do meu casamento. Cerimonial do casamento do Pedro. Então isso demonstra os nossos relacionamentos, a nossa amizade, e eu acho que isso é um grande diferencial. Rompeu barreiras, ela foi Quando muito... você aprende a ser amigo antes de trabalhar junto, é diferente quando você senta numa mesa com 40 líderes que pensam diferente, cada um tem sua agenda, cada um tem seu jeito de trabalhar, sua maneira de lidar com as coisas, mas a gente era amigo, a gente se conhecia, a gente se respeitava, a gente admirava um ao outro. Então, quando a gente discordava, a gente discordava, às vezes brigava, discutia alto, mas no final das contas, eu sei quem era o Daniel, eu sei quem era o Fêmea, eu sei quem é a Ana como pessoa. Então, por mais que a gente possa ter diferentes opiniões, eu sei da integridade e do desejo dela de seguir Jesus e de fazer o melhor. A longevidade do movimento. E isso é um dos nossos valores. Amizade. Mas tem um detalhe. Diferente, talvez, de muitos casos em que as pessoas formam grupos de amigos e se fecham por conta dos seus interesses comuns, o tema da vocação faz a gente sempre se abrir para novas pessoas. Né? Então a gente tem essa força, isso como fortaleza, mas não ao ponto de virar um clube, entendeu? A gente tem pessoas novas. Até porque isso não tem a ver com o reino de Deus. Isso. O reino de Deus é essa família que sempre cabe mais um, essa mesa aberta, né? Agora, isso que a Ana falou, né? Que esse envolvimento, esse relacionamento, ele rompeu barreiras, ele foi para outro nível de relacionamento. É só ver o que a gente tá vivendo aqui agora. Exato. Né? Então, 2017 e 18. 18 e 19. 18 e 19, o meu filho fez parte da equipe da Ana, trabalhando com ela. Em 2024, a minha filha... O que prova que... Então a família de vocês... A família de vocês se envolve com o Vocari. Tá? Sim. A família de todo mundo é envolvida, então, com o Vocari. Sim. Diretamente ou indiretamente, né? Uma grande prova da força dessa amizade é a gente superou a pandemia. Sim. Sim. Aliás, a gente superou várias coisas, né? Antes da gente falar da superação, eu tenho uma pergunta. Ao longo dos 10 anos, vocês receberam, acho que o primeiro foi um mistério, vocês receberam um grupo de jovens e daí vocês entenderam, porque o assunto do Vocari sempre foi a missão de Deus, todo mundo somos vocacionados, tudo. E ao falar disso, vocês devem ter tido um termômetro de perceber o quanto o jovem já sabia desse assunto, porque ele participava de uma igreja local. Vocês acham que ao longo dos anos, vocês acham que isso tem mudado? O jovem tem chegado já sabendo sobre isso ou não? Como é que esse jovem, ele mudou durante os 10 anos? Então, 2015 tem um negócio muito interessante, porque a gente faz o evento de 2015 com a intenção de ajudar o jovem a entender que ele tem um chamado. A gente achava que tinha que motivar ele. E no final do evento, a gente descobre o seguinte, esse mesmo jovem fala assim, tá, beleza, a gente entendeu que Deus tem um plano na nossa vida, e agora o que eu faço? E aí a gente começou a entender que Deus estava chamando a gente não só para despertar esse lado e ajudar aqueles que ainda não tinham entendido a entender, mas como que a gente consegue ajudar ele a se conectar com o que Deus está fazendo no mundo. Por isso que a missão do Vocari é mobilizar e conectar
conectar o jovem. Isso significa também... E não tem como ser diferente de um movimento que nasce de uma amizade. Exatamente. Nasce de uma relação. Então o que a gente propõe é que essas relações se estendam. Que esses jovens se relacionem com a sua igreja, que se relacionem com as organizações, com as iniciativas. A gente achava que a gente tinha que motivar e engajar o jovem. E a gente percebe que ele estava engajado. Eu gosto de contar essa história que em 2016 a gente entende que a gente precisa das ferramentas necessárias. Então a gente investe muito em 2016 nas oficinas e tudo mais. E em 2016 a gente cria o Connect, que é uma oportunidade dele se conectar com a missão de Deus. E eu acho que em 2017 a gente foi mais intencional nessa questão, né? Então ele entende o chamado dele, ele tem as ferramentas e ele se conecta com alguma oportunidade. E aí, depois disso, eu acredito que pra nós foi mais em questão de desenvolver os líderes que estavam conosco e também pra poder mostrar pra igreja que a gente tá ali pra servir eles também. Não só esse jovem, porque o que a gente percebeu? Cara, a gente engaja esse jovem, ele volta, muitas vezes a liderança não sabe lidar com ele. Então assim, vamos mostrar que a gente não tá aqui pra dividir, a gente tá aqui pra somar, a gente tá aqui pra servir. E isso, eu acho que também fez um grande diferencial pra gente nesse relacionamento, porque hoje igrejas mandam os jovens pra cá pela confiança que a gente conquistou. Até porque o Vocari se preocupou com isso. Exato. Quantos encontros com pastores o Vocari promoveu até hoje, para falar da visão, para compartilhar, para dizer, porque nós estamos aqui para servir vocês. Isso é legal porque normalmente você tem uma certa, por parte da igreja, um receio, né, de que esses movimentos de jovens acabem tirando o jovem da igreja. E a experiência que a gente tem é o contrário. A gente tem depoimentos de vários pastores que falam assim, cara, meu jovem voltou querendo se engajar na igreja local, querendo se envolver, liderar célula, fazer estudo bíblico. Assim, é visível a mudança de postura dele depois que ele foi no evento, depois que ele ouviu o que ele ouviu durante o evento. E o que a gente tenta falar o tempo todo é isso, mas é exatamente isso, que com o movimento Vocari a gente entende que o melhor ambiente para esse jovem desenvolver a vocação dele é dentro da igreja local, dentro da sua comunidade de fé. Ela é parte fundamental do processo do chamado de Deus na vida dele. Então a mensagem é essa, a gente não está concorrendo com a igreja, a gente quer ser ferramenta para a igreja, para ajudar a igreja a lidar com essas questões de vocação. E esse processo de amadurecimento que o movimento viveu também redunda em que o jovem não somente ele descobre a sua vocação, não somente ele quer ferramentas e capacitação para isso, não somente se envolve com a sua igreja, que já é a sua igreja, mas ele se envolve com várias outras oportunidades. Por exemplo, como força voluntária para os eventos missionários, como força solidária com tragédias ambientais. Ou seja, o jovem ele se envolve com muito mais coisa do que até a gente imaginava que naquele primeiro momento ele poderia. Eu acho que uma das coisas é entender que Deus está nos chamando para estar disponível. Aonde a gente está. Isso é vocação. Isso é vocação. Agora essa questão da igreja, eu lembrei agora de uma coisa muito interessante, que eu acho que foi a virada principalmente para muitos pastores, foi na pandemia, quando a gente não podia fazer mais evento, e aí a gente criou o Vocari em Ação, que era um game que as pessoas tinham que fazer uma gincana, cumprir algumas ações solidárias, e nas ações a gente tinha duas específicas. Uma era que o jovem devia procurar o pastor dele e orar pelo pastor, e o outro procurar o pastor e perguntar o que o pastor estava precisando que ele podia ajudar. Isso foi na pandemia. Na pandemia. Foi 2020. Ganhava a equipe que fizesse mais boas ações. Mais boas. Então rolou tudo de forma online rolou tudo de forma online, cada um na sua cidade, na sua igreja. E aí, cara, teve um monte de pastor que o jovem chegava e falou, pô, pastor, o que o senhor tá precisando de ajuda? E a igreja tava fechada um tempão por causa da pandemia, tinha dispensado funcionário por causa de um monte de coisa, e a pastorzada, cara, eu precisava limpar a igreja, fazer faxina na igreja. E aí os pastores mandando mensagem pra gente, falou, cara, tem um monte de jovem na minha igreja varrendo o chão, limpando parede, o cara nunca tinha feito isso na vida. E culpa do Vocari. E como eles se sentiram bem do jovem procurar ele, falou, pastor, o que o senhor tá precisando? Como que eu posso servir o Senhor? Entendeu? E aí eu acho que nessa ação, que eu acho que começou a virar a chave e a galera começou a... E esse capítulo da pandemia é extenso, na verdade, talvez não cabe no podcast, mas teve várias outras ações que a gente fez também na pandemia, que revelou que o Vocari não é só uma questão de evento, é uma questão... É um movimento. É muito maior. Agora, nesses 10 anos aí, teve gente que chegou já no final da juventude, hoje já não é mais tão jovem, e teve gente que já chegou e ainda tá quase saindo. Aí o pessoal aí
só jovens há mais tempo. Exatamente. Tem alguém aí que vocês estão lembrando uma história pra contar de alguém que virou o mundo de ponta cabeça e tá virando aí, que vocês lembram e falam, essa pessoa chegou aqui, a gente viu ela e ela saiu daqui e virou o mundo de ponta cabeça e ela voltou pra contar o que tá acontecendo? Cara, a gente tem uma experiência agora nesse evento aqui de 10 anos. A gente tem uma jovem que trabalhava no meio corporativo, MBA em gestão de pessoas, fez parte da equipe, envolvida com startups, com inovação, com um monte de coisa. Cara, e hoje ela vai vir no sábado para dar um testemunho que depois de alguns anos de treinamento, preparo, de pesquisa de campo, ela no final do ano está indo para um país totalmente fechado ao evangelho para trabalhar com negócios e missões. É um país muçulmano, fruto do Vocari. Ela entendeu, discerniu a vocação dela, ficou um ano na Malásia, entendendo mais de BEM, de Business as Missions, de como ela pode servir com as habilidades, os dons que ela tinha, porque essa era a área dela, entendendo mais o contexto transcultural para poder ir pro povo em que o coração dela arde, que é um povo fechado ao evangelho. A Safira, voluntária da Aliança, hoje ela é missionária da Aliança, é coordenadora pedagógica, a gente trabalha nessa área de proteção à infância, do cuidado da criança, esteve desde um dos primeiros Vocari, e é no Vocari que ela entende a vocação dela na área infantil, e hoje a Safira é peça fundamental em todas as ações da Aliança, em todos os lugares que nós chegamos, no cuidado, no pastoreio das crianças também. Eu tenho a Bia lá na MIAF, que muitos anos trabalhou no Connect, Bia do check-in. Responsável depois pelo Connect, que quando a gente desafiou ela, por exemplo, falou assim, olha, exatamente isso, a gente quer conectar a juventude com oportunidades, ela assumiu toda a área de curto prazo hoje da MIAF, e ela já enviou um par de dezenas de jovens para ministérios de curto prazo. Cara, isso é muito legal, porque a equipe nossa, você tem aí 50%, 60% de pessoas na equipe que são dessas 44 organizações. Mas quando você fala isso, só para entender, para eu entender, para quem tá ouvindo entender. O Vocari são 44 organizações que fazem parte, é isso? Que fazem o Vocari. Que fazem o Vocari acontecer. Então o Vocari é um movimento e tem essa galera inteira que faz isso acontecer. Que são filiados da MTB. Começou que são afiliados da MTB. Então a MTB que faz essa... A MTB que investiu para que esse ambiente fosse Nós somos parte da MTB. Entendi. A MTB hoje tem 120 organizações filiadas. E dessas 120, 44 resolveram agarrar o boi pelo chifre e falar, cara, a gente quer investir na juventude. Legal. Investem cedendo voluntários, investem trazendo as oficinas para cá, investem cedendo preletores, investem financeiramente, em oração. Quer dizer, eles são parte. É muito mais do que só investir. Eles realmente criaram essa identidade. Que é um dos valores do Vocari, exatamente. Né? Mas não só representantes de instituições trabalham com o Vocari. Vários voluntários que Então, é que eu ia falar. Sim. Então, 40% aí, mais ou menos, da equipe são voluntários que conheceram o Vocari, se apaixonaram pelo ambiente e começaram a servir. Só que o mais legal, cara, é que muitos desses jovens que a gente tá falando, como a Bia e tal, entrou assim. Era um jovem que começou a servir e aí se desenvolveu, descobriu a vocação e hoje tá trabalhando numa dessas 44 organizações. Então, você tem várias delas hoje que tem jovens ocupando cargos de liderança dentro dessas organizações que foram descobertos dentro e fora aqueles que a gente nem sabe. Sim. Eu acho que muito é falado sobre o campo missionário e a ida, mas pouco é falado sobre aqueles que ajudam a chegar lá. E a gente tem pessoas aqui que ajudam as pessoas a chegar lá. E que isso faz parte da vocação e do DNA dela. Tem um rapaz que ele era estudante de psicologia e ele veio a um evento do Vocari, eu não me lembro qual o ano, não sei se era 2018, e ele foi visitando, ele não conhecia direito o Vocari, né? E aí tem o espaço que a gente tem sempre para as instituições, organizações, né? E ele foi visitando organizações e tal, e descobriu uma organização que trabalhava com profissionais cristãos, que é a Interserve, e aí ele conversou, trocou ideia e tal, e ele entendeu, ele falou para mim isso pessoalmente, ele entendeu finalmente como ele iria usar a profissão dele como psicólogo pro reino de Deus. E hoje ele é um missionário e profissional psicólogo que trabalha especificamente acolhendo refugiados. Ele já trabalhou na Grécia, e a Grécia é um país estratégico para isso, né? E atualmente ele trabalha num projeto na Inglaterra com isso, casou com a esposa e tal, e ele fala com muita gratidão do Vocari. Então, o Vocari não é só assim o apelo dele ser missionário, é a possibilidade dele conhecer muita gente, muitas oportunidades. O
Carlos Henrique, que deu testemunho aqui, foi no Vocari que ele entendeu como ele poderia usar a paixão dele pelo meio ambiente para profissionalizar o reino. E nesse evento de 10 anos, a gente fez isso intencionalmente, né? Então nós celebramos essas histórias, esses encontros. Dentro da grande história, né, Felipe? Nós convidamos pessoas que se encontraram no Vocari, que começaram no Vocari. E a gente quer mostrar que esse espaço de convergência, né, é um espaço muito rico. Porque a gente tem as maiores organizações missionárias do Brasil, os diretores executivos, os voluntários, os projetos sendo anunciados aqui. O que tem no 10 anos de celebração que tá especial aí pra vocês? Nossa, tem muita coisa. Acho que os testemunhos, dos que passaram aqui são muito, muito preciosos. Tem uma pessoa que eu queria muito falar, porque eu queria muito que ele fizesse parte dessa conversa, que é o Thiago Alves, né? Alves, é. E ele é o motivo, ou grande parte do motivo de eu estar no Vocari hoje. Foi ele que me trouxe pro Vocari, né? E ele vai estar dando testemunho, e não só isso, ele veio com a família. Sim, como então, pra gente, né, a gente voltando pra essa parte de amizade e relacionamento, é uma grande alegria tê-lo como testemunho, falando daquilo, né, que Deus chamou ele pra fazer e que ele tem feito, mas poder compartilhar e celebrar isso com a família dele também e com aqueles que fizeram parte dessa história. E hoje ele trabalha como missionário em Moçambique, desenvolvendo projetos de geração de renda muito interessantes, uma liderança de tilápia e vários outros projetos autossustentáveis para alcançar. Gera impacto social e de evangelização muito grande lá. Um jogo rápido aqui, alguém pra contar uma história, algum perrengue que aconteceu, que vocês falaram, caramba, e alguma história engraçada que vocês têm pra Você só contar. precisa de uma? Bom, perrengue, eu acho assim, pelo menos na minha estada, nesses anos com o Vocari, foi quando a gente teve a greve dos caminhoneiros. Sim. Aquilo ali foi desesperador. 2018, assim, há uma semana do evento, uma penca de inscrição, e a gente se reunindo pra... a gente reuniu com... Não, o evento direcionamento e sabedoria pra Deus. O evento começava na quinta e a gente se reuniu na segunda. Foi pra falar assim, uma das maiores expressões de fé que a gente foi. E aí, o que a gente faz? A gente criou um comitê de crise, comunicou à equipe que na segunda-feira o conselho ia se reunir para bater o martelo se a gente faria evento ou não. O evento na quinta. O evento na quinta, velho. E aí na segunda, e a equipe inteira, o dia inteiro esperando. E isso era no Paraná, né? Isso era no Paraná, em Maringá. E aí a equipe inteira, cara, olhando o WhatsApp, o momento em que o conselho gestor ia comunicar, vamos fazer ou não vamos. A minha experiência, eu tava em Londrina, 90 quilômetros do evento, e eu não tinha como ir pro Vocari, porque não tinha transporte, os caras estavam parando, naquela época ainda estavam parando, não dava pra ir de carro, porque a única coisa que eu podia ir, porque não tinha gasolina pra colocar no carro. E os caras estavam parando os carros. As caravanas estavam com medo de sair dos seus estados e não conseguiam voltar. E aí, cara, isso foi um passo de fé, assim, muito grande. Falou assim, não dá pra gente parar. E foi um dos Deus falou, continua. Dos eventos, aí assim. na segunda-feira, final do dia, a gente comunica, vamos fazer. Aí começa todo mundo gravar vídeo na rede social. Vai ter Vocari, velho, vai ter Vocari. E essa coisa da coragem, né? Que é um fator que a gente sempre... A gente tem que ter coragem. A gente acredita. Valores, né? Coragem pra inovar. Coragem pra inovar. E pra ser maluco de vez em quando. Loucura total. Os nossos valores, eu acho que é um grande legado que Deus deu pra gente. Assim, a gente olha são 7 valores que foi construído coletivamente, que a gente olha pra eles assim e a gente fala, cara, foi Deus que desenhou isso aqui. O primeiro que eu gosto de colocar em primeiro, né? Que eu acho que é o que dá início a todos os outros, é de Deus coadjuvante. A gente, desde o início, a gente faz questão que o jovem entenda que a gente não é protagonista desse negócio, que é ele que é o Deus da história, é ele quem a história é dele, a missão é dele, a gente tá cooperando. De muitos que é o que define o Vocari. Nós somos muito, mas somos um. O coragem para inovar, porque é um movimento de jovens, então a gente tem que inovar. E o Vocari foi uma inovação porque ele vem debaixo da MTB, que é uma associação missionária com foco em missão transcultural. Então o Cassiano, quando se tornou presidente e comprou a briga do Vocari, muita gente dentro da MTB não quis, porque a gente não ia falar só de vocação missionária, a gente ia falar de vocação como
todo. A gente ia ter um Carlos Henrique falando de meio ambiente, que não necessariamente tem a ver com povos não alcançados. Então era uma quebra de paradigma muito grande para o ambiente da MTB. Então, coragem para inovar, na simplicidade de desprendimento, que imagina 40 líderes querendo colocar a tua vontade no negócio. Então tinha que ter simplicidade, tinha que ter desprendimento. Para sempre aprendiz, porque a gente entendia que como cristãos a gente está aprendendo a vida inteira. E uma coisa legal no Vocari é que você via um líder com 20, 30 anos de ministério sentar com uma Ana que estava entrando com alguns meses e os dois falarem, os dois seriam ouvidos, entendeu? Então, para sempre Paixão aprendiz, pelo jovem. paixão pelo jovem, que foi o que uniu a gente. Só abrindo aspas, é engraçado você falar isso. O Lucas vai estar aqui, que o Pegoraro, que faz parte do Prisma, ele fala que a primeira vez que ele veio no Vocário, que chamou a atenção dele, que a Clênia da Ultimato sentou com ele. E ele acaba descobrindo uns livros, ele falou assim que marcou, que a gente tava lá agora, lá visitando a Clênia, ele falou, Clênia, você não sabe quão importante foi pra mim, porque eu tava lá, eu sabia quem era você sentou, e daí você pegou um caderninho, e daí você anotou os livros que eu queria ler, que não tinha no Brasil, e você ia traduzir, você ia mandar pra mim. Ele falou, eu fiquei tão impressionado com a sua simplicidade, que você me ouviu, ele falou, me marcou muito minha vida isso. O Elben César participando dos eventos do Ultimato. E eu acho que... Do Nica. Eu acho que se existe um segredo, esse é o maior segredo. Porque é uma geração que confia na outra. Uma geração que não existe desconfiança e não existe ciúme em transferir conhecimento, responsabilidade, em preparar. Eu tenho 32, eu cheguei com 23, 24 anos de idade. Depois de um ano eu coordenava uma área. Então, assim, se tem um cara que é mais velho que eu e que eu admiro e que eu aprendo com ele, eu posso confiar em mim. Eu posso confiar na minha vocação. Então, eu acho que... De alguma forma ele valida até a minha vocação. Com certeza. Se existe um segredo, esse é o maior dos segredos. Porque a juventude é essa fase de vida que é muitas vezes descredibilizada, né? Paulo diz pra Timóteo, pra ele não deixar que ninguém o despreze por ser jovem. Então, é aquele voto de confiança que a geração de vocês dá pra nossa. E aí a gente pode ir junto, e aí a gente vai chegando junto e vai aprendendo junto. Então, esse pra mim é o maior segredo. Nesses 10 anos, qual que foi o momento de deserto que vocês acham que vocês falaram assim, cara, a gente precisa parar e ouvir Deus, que talvez a nossa lente tá embaçando aqui? Porque eu percebo que o movimento aqui também, vocês sempre ajudam as pessoas a limparem os olhos delas. Vocês têm a pessoa chega aqui e vocês ajudam ela a lavar o olho. Você fala, cara, às vezes você não entendeu. Às vezes a pessoa chega do jeito e fala, tem a missão de Deus. Tem gente que é novo isso. Vocês falam assim, a Bíblia tem história começo ao fim. Então vocês sempre ajudaram as pessoas a lavarem os olhos. Teve algum momento que vocês tiveram que parar, se unir e falar assim, cara, eu acho que a gente precisa ouvir Deus aqui? Eu sei que meus amigos não podem falar outro momento, né? Mas pra mim, o início, antes do primeiro evento, a gente teve um ano que foi um ano quase morto, que a gente tava andando em círculo, a gente não sabia muito bem. A gente começou empolgado, mas no ano seguinte, as coisas não andavam. As pessoas que eram responsáveis pra realizar as coisas não realizavam, a gente foi perdendo o ânimo, e a gente ficou quase... Eu acho que a gente quase... de caminhar junto, e a gente não sabia muito bem como caminhar, e eu acho que a gente quase desistiu, assim, em certo momento, né? Só 2012, 2013 foram anos assim. Pra mim foi um certo deserto. E assim, se a gente desistisse ali, a gente ia deixar de ver tanta coisa que Deus queria mostrar pra gente, mas de alguma forma, talvez uns 2 ou 3 falaram, não vamos desistir. Eu não sei quem falou, mas deve ter alguém falado pra gente. E a gente não parou. Eu acho que os mais velhos nos ajudaram a não desistir. Ana Alzira, Délnia, Tunica, o próprio Silas também, que não tava diretamente, mas velhas, tá? A Márcia, foram mulheres que... A Clênia, a Délnia, né? E são pessoas que nos inspiram até hoje, né? Não estão mais tão presentes, mas... Então, mas estão de alguma forma... Não, mas com certeza presentes. É tão legal, né? O Rodrigo contando da Tunica, por exemplo. Puxa, não posso estar aí e tal. A gente nem tinha essa expectativa. Todos até o último. Mas assim, mas tudo bem, não tô aí, mas como que eu posso ajudar? Como que eu posso participar? Isso e das coisas mais simples, né? Eu lembro da expectativa do doce de leite vindo de Viçosa, trazido pela Délnia para as reuniões e para os encontros. E haja colherzinha. Vai sair um livro do Vocari, então. Vai, a Alessandra. Esse é o nosso grande jornalista. Alessandra tá aqui pra isso. Dotado de um dom, de uma habilidade. Esse ano sai o livro do Vocari. Esse ano sai. Agora eu acho que o outro também, eu acho que a pandemia foi um momento assim.
eu acho que foi um momento de reflexão pra muita gente, né? Indo pro final aqui da nossa conversa, o que pra vocês torna o Vocari tão único? Tem tanta coisa legal, essas 44 organizações é uma bênção e Deus se manifesta de muitas formas, mas vocês se unindo e fazendo isso tem uma coisa de especial, que sozinho vocês não conseguiriam. Então quando se junta, tem uma coisa que nasce especial, né? O que vocês acham que é isso? Eu acho assim, a unidade é o que faz a gente único. Eu não conheço um movimento no Brasil que reúna tanta organização junta e que caminhe junto há tanto tempo e que de fato todas elas participam do que está sendo Todas feito. têm voz. Todas têm voz, têm igual voz, entendeu? O Feynman é diretor executivo da MIAF, mas é o presidente da MTB. Ele nunca se valiu da posição dele de presidente da MTB para dar mais espaço de visibilidade para a MIAF. A MIAF tem tanto espaço no Vocari quanto uma organização que está entrando há pouco tempo. Então eu acho que isso faz ele único. Para mim, a outra coisa é esse equilíbrio nessa questão da teologia da vocação, de poder falar da importância de se mobilizar jovem para os povos não alcançados, mas também falar, cara, não é só isso, existem outras funções dentro da missão de Deus. Já para mim, esse é um dos maiores valores que a gente conquistou ao longo desses 10 anos. A gente conseguiu trazer realmente essa visão dessa teologia da vocação que, assim, seja parte da missão de Deus aonde você está. E eventualmente Deus pode te tirar daqui e te levar para lá, para esse ou para aquele ministério. Então a gente criou uma geração, eu quero acreditar assim, que se criou uma geração de pessoas que entenderam que o meu principal é me envolver com a missão de Deus. Eu não preciso de um lugar, eu não preciso de um ministério específico, eu vou me envolver na missão de Deus onde Deus está na minha caminhada, ao longo da minha caminhada. E pode ser que ao longo da minha caminhada, Deus me tire daqui, coloque ali, Deus mova aqui e tudo mais. Então, criar essa cultura vocacional na mentalidade desses jovens fez com que a gente tivesse muito mais produtividade em termos de ação missionária, porque são pessoas que elas estão cada vez mais prontas. Você fala assim, olha, precisamos sair daqui e aqui, você sempre vai encontrar gente disponível, porque elas entenderam isso. Eu desenvolvo a missão de Deus ao longo da minha caminhada. Você falou de produtividade, eu quero fazer um gancho para falar do último valor que eu esqueci, que eram 7. Opa! Que é o excelência com alegria. Que isso é uma coisa legal, porque assim, a gente sempre teve em mente de fazer o melhor para Deus, mas sem perder a alegria no ambiente. A gente, assim, sempre entendeu da importância de que esse ambiente colaborativo comunitário que Deus criou a partir do Vocari precisava ser um ambiente alegre. Então a gente tinha as discussões, a gente às vezes não se entendia nas ideias, mas cara, a gente se divertia, a gente brincava com a diferença do outro, era leve, é leve, precisa ser leve. Cara, tem uns momentos pesados? Tem uns momentos que dá vontade de chutar o balde? Tem, mas a gente respira fundo, Deus ministra no nosso coração, a gente olha tudo que Ele fez, a gente conhece as pessoas e aí a gente consegue tirar graça disso. Tem coerência. Uma coisa legal, né, que eu tava pensando aqui, a prova disso é o que a gente tá gravando aqui, né, que a gente tá gravando aqui, lembrando de um monte de gente, quem tá editando isso aqui é a Adri e o Paulinho do outro lado do mundo, e é legal ver que faz que a gente só não tá todo mundo porque às vezes não dá, mas faz questão de estar de outro jeito, né, é ele mandando um livro, é ligando falando que tá orando, é passando um vídeo, é visitando, então tá, de algum jeito tá, né. E sabe que tem uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar? Alguns legados que o Vocari criou ao longo desses 10 anos. E pra mim, eu tô olhando aqui, né, tem os banners aqui, eu tô olhando um aqui pra minha direita aqui, que são quando a gente soltou essas ideias malucas que, sei lá quem tem, né, de soltar 1000 balões de cima do teto. Quem será? No ginásio. Quem será? Cada balão desse tinha um povo não alcançado e a gente criou um movimento de oração. Foi nesse Vocari de 2019 que a gente começou esse movimento de Lucas 10:2, que se espalhou de um jeito, né, Lucas 10, rogai pois ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para a sua seara, né, todo mundo com o celularzinho apitando. Eu cheguei a pregar em igreja depois de 2019, que de repente no meio do culto o celular começa a tocar às 10:02, e aí de alguém que, um jovem que foi lá pro Vocari, que viu esse movimento lá, levou pra igreja, o Rodrigo compartilhando comigo hoje, do pastor dele, falando, não, porque eu aprendi isso e tal. Então, existem alguns legados que foram sido deixados pelo Vocari que continuam, e isso é muito legal, né? E a oração, pra mim, é um legado que, em 2019 a gente lançou isso e até hoje eu encontro em diferentes lugares, diferentes igrejas, diferentes denominações, gente que para o que tá fazendo, até sermão, né? Para o sermão, fala assim, agora é hora da gente orar. Isso é muito legal. Eu acho que a gente, mesmo sem saber, construiu uma cultura de liderança
saudável. Sim. No sentido assim, Sim. eu não vejo alguém assumindo um papel de líder porque ela quer ter um cargo de líder. Eu não vejo isso claramente. E quando aparece, naturalmente, por conta dessa cultura construída, essa pessoa vai perdendo espaço, né? Então, a gente acaba construindo um modelo de liderança que a gente não quis elaborar esse modelo. Ele nasceu e foi acontecendo. Muito por conta desses valores todos. Esses valores todos que estão aqui, que foram construídos por nós, mesmo sem a gente saber, eles trouxeram um modelo de liderança saudável para nos ajudar a não somente liderar esse movimento, mas também ensinar para outros como liderar. Então a gente tem líderes de organizações aqui, mas tem jovens que são líderes, que não são líderes de organização nenhuma, mas estão liderando aqui com alegria o movimento na sua área, no seu... E tem gente que acabou não dando certo como líder, se tornou liderado, enfim. Pra gente finalizar aqui nossa conversa, vocês estão aqui nos 10 anos, deve estar passando um monte de coisa na cabeça de vocês, gente que vocês queriam que tivesse aqui e não tá, e aquela coisa. O que vocês acham, estando aqui já que começou essa noite, essa é a primeira noite, que Deus tá levando vocês? Vocês falaram que em alguns momentos falou, cara, a gente percebeu que Deus falou, a gente precisava fazer isso. Tem alguma coisa que Deus tá falando já que vocês falam, eu acho que Deus tá levando, porque é um movimento. Se é um movimento, Deus vai movendo, aí a gente tem que ficar em olho de Jesus, porque Jesus vai andando, né? O Espírito vai se movendo. Tem algo que você acha que Deus vai fazer nos próximos 10 anos? Tem algo que Deus já deu alguma luz aí? Eu acho que uma coisa muito importante que está acontecendo com a gente é a gente saber discernir esse processo de transição de liderança. Sim. Que é um capítulo novo pra gente. A gente está aprendendo juntos isso, como a gente vai fazer, a gente quer fazer bem feito, a gente quer valorizar a nova geração. A gente está muito consciente de que a gente não pode ser um movimento de jovem envelhecido. A gente quer ser um movimento de jovem e jovem. E isso significa também renunciar coisas que a gente quer segurar como liderança. Sim. Acho que isso é um momento que a gente está vivendo, né? Agora pensando em perspectiva que você está dizendo, né? Que a gente também valoriza muito já faz tempo, mas a gente quer fortalecer muito esse ano, que é a regionalização, que é o Vocari nos seus polos. O Vocari não é um grupo do Sudeste. A gente é e quer ser um grupo do Brasil todo. Vocari com sotaques, né? Sotaques, entendeu? E a gente quer isso, a gente quer investir nisso muito. Da região. Eu acho que os próximos 10 anos tem a ver com isso que o Lissander falou, de uma nova geração de líderes e tudo mais, mas tem a ver com essa nova geração. O cara dos próximos 10 anos vai atingir uma geração que a gente aqui não sabe como lidar, mas eles vão construir isso. E essa é a beleza do movimento. Mas eles vão construir isso. A gente já tem gente que vai construir esses próximos 10 anos. Filha. Pois é, e quem sabe tantos outros aí que vão participar disso. Aqui no Vocari agora tem jovens /adolescentes que são filhos de gente que chegou no Vocari e eles eram criancinhas, né? Então a gente tá vendo isso a olhos nus. Eu acho que a oração, cara, é uma bandeira que a gente tem levantado muito. Isso tá nos nossos objetivos com o movimento, né? Ver movimentos de oração entre os jovens, principalmente a questão da oração pelos povos não alcançados e tal. Então tem essa campanha 10-2, a intencionalidade. A gente, com a equipe, a gente tá 45 dias orando todos os dias, às 10 horas da noite, faça chuva, faça sol, de domingo a domingo, se reunindo para orar. As nossas atividades, a sala de oração funciona 24 horas, a gente estimula o pessoal a tá indo para lá, tá orando. Então, assim, isso é algo que a gente quer também continuar levantando essa bandeira nos próximos 10 anos, e não tem como a gente pensar em alguém viver a vocação sem ter vida de oração. Então, começa com a vida de oração dela. E eu acho que é dialogar ainda mais com as igrejas, com as comunidades de fé, e pensando ferramentas para que essa igreja dialogue com esse jovem, dando condições para que a gente continue esse processo de retroalimentação, né? Em que nós servimos a igreja, que a igreja serve o movimento, que ela apoia o jovem, e não só apoia o jovem a vir no Vocari, mas assim desenvolvendo a sua comunidade local para que essas igrejas enviem esses jovens para onde Deus quiser. Eu acho que o Vocari continua sendo esse espaço de conversa, de diálogo de gerações. Então, assim, eu acho que isso começou e é uma coisa que tem continuado. É outro legado que o Vocari criou. E não pode parar, porque sem Exatamente. Isso não existe. Então, assim, Vocari. a gente tem pessoas, a gente tem o Paulo servindo e a gente tem a Gabriela servindo, entendeu? Não só servindo de, eu vou carregar uma cadeira. Não, é servindo no mesmo nível. E no mesmo espírito. No mesmo espírito. Camisa, E eu acho que não só isso também, mas em abrir espaço para novos líderes. Acho que é uma coisa que vocês estão querendo dizer, que todo mundo aqui tem voz, né? Vocês ouvem todo mundo. Tem voz. O novo e o velho, todo mundo pode falar. E quem tá longe, quem tá perto, assim, é muito bonito isso que tá acontecendo aqui, porque esse programa tá sendo editado pelo Paulinho
Paulinho. Tá lá, Também né? foi sonhado pela Dri. A gente se reuniu, conversou com você. E fazer isso junto é muito bonito. Mesmo com quem não tá perto fisicamente. E como quem tá assistindo a gente aqui, às vezes tem algum jovem assistindo e ele tá perguntando, tá, como é que eu posso me envolver? Só vou no próximo congresso, acampamento que tiver? Um pastor de igreja que tá assistindo, ou alguma organização fala, cara, eu não sei o que é MTB, como é que eu faço? Como é que eu me envolvo? O que você tem pra falar? E quem pode falar pra essa pessoa que tá ouvindo? O Pedro da comunicação. Vai jogar um pro outro. As nossas redes sociais estão no ar, vocari.org.br. Nosso Instagram é Vocari Brasil, @Vocari Brasil. Lá você pode chamar a gente no inbox, mandar e-mail, mensagem. A gente pode servir a sua igreja através de eventos em parceria. Nós podemos fazer um Vocari XP, nós podemos, enquanto a MTB, promover treinamentos de mobilização. Cuidado. A gente tá, em breve a gente então, vai sair com o primeiro material em vídeo do Vocari, falando desde o momento da conversão do jovem até o momento dele se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo, falando de teologia do sofrimento, falando de disciplinas espirituais, falando da igreja local, da missão local, missão global, a tarefa inacabada, a importância do treinamento e do preparo na vocação. Então vai ser um material que a gente vem sonhando há muitos anos e que a gente acredita aí que Agora vai. que agora vai. Vai sim. Então, é um material, vai ser tudo online, ele vai poder entrar no nosso site, acessar o material e ter as vídeos aulazinhas, vai ser bem legal, com gente bem bacana. Lembrando que se você quer se envolver com alguma das organizações que fazem parte do Vocari, dentro do nosso site a gente tem a aba Connect, onde a gente coloca as nossas oportunidades. São oportunidades que você pode servir tempo curto, tempo médio, longo. Você pode presencial, online. Um catálogo de oportunidades. E isso é legal porque a gente não vai ficar inventando ferramenta que as nossas organizações já têm. Se essas organizações são Vocari, então uma dos objetivos do Vocari como essa plataforma colaborativa é dar visibilidade para essas ferramentas que já existem. E a gente vai desenvolver aquilo que não tem nenhuma delas fazendo e a gente faz junto, como esse material, por exemplo. Muito bom. Então, pra você que tá aí, você pode seguir, você pode acompanhar esse podcast aí na RTM Brasil e no irmãos.com. E pra gente acabar aqui, eu quero que cada um de vocês fale aí, mande um oi pra quem não veio, que tá no coração de vocês, que você queria que tivesse aqui, mande um oi, um abraço, uma pessoa que participou, você fala, caramba, se você pudesse trazer essa pessoa aqui agora pra participar aqui, e qual que é a sua oração? Se você pudesse reunir aí uma palavra, uma oração pra esses 10 anos aqui, qual que é a palavra que tá marcando aí? Fala aí, Paulo, começa. Bom, a palavra pra mim é gratidão. Acho que eu não tenho outra palavra no meu coração, né? Quem me conhece sabe, né? Eu fico aqui no fundo, fico observando e meu coração vai enchendo de gratidão a Deus por tudo que Ele tá fazendo, não só em termos de movimento, mas que tá fazendo na vida de cada jovem que tá aqui. E quem que você lembrou aí, passou na sua cabeça, que você falou, caramba? Cara, eu lembrei do meu afilhado Deas, ele devia estar aqui. Ele e a Jenny. Muito bom. Eu me lembrei da Dri e do Paulinho. Ah, sim. Porque a gente gravou vários podcasts com eles nos Vocares da vida, né? E a gente tem muita saudade deles também, pessoas... O legado da comunicação legado da também. Comunicação, exatamente. É da Dri, do Paulinho. Um abraço pra eles, Alemar. Saudade de você. E essa oração aí, o que te traz no seu coração? A minha oração é de Deus nos permita continuar enxergando o que o Senhor quer que a gente enxergue. Eu só quero ver o que o Senhor quer que eu enxergue. E aí tá bom demais. Ana. Acho que pra mim Sem chorar. é difícil, porque eu sou fruto desse movimento. Eu comecei aqui com 22, né? Sem saber o que eu tava aqui pra fazer, né? E há 10 anos depois, assim, ver tudo que a gente construiu, eu acho que a gente continua, a minha oração é que a gente continue sendo essa família. E que a gente continue adicionando mais pessoas nessa família. E pra mim, quem eu senti falta aqui é o Thiago Tomé e a Cláudia. São duas pessoas que pra mim fizeram muito falta esse ano. A minha oração é que a gente continue sendo coadjuvante, que o espaço que o Vocari conquiste como movimento, que nada disso nos leve a acreditar de que a gente é o protagonista desse negócio, que agora continue sendo dele. E uma pessoa, cara, eu lembrei da Delninha. Delninha, eu queria que ela estivesse aqui. A Delninha, ela estava desde 2011, ela foi um desses líderes mais velhos, sênios, que acreditou e com humildade e juntou. Então ela, a Nauzira também. A Nauzira vai estar aqui, se Deus quiser, no sábado a gente vai buscar. Mas a Delnia estava desde o início, foi do conselho gestor do Vocari durante muitos anos, sempre trazendo
trazendo assim muita sabedoria, muito equilíbrio e essa coisa da geração mais experiente acreditando na geração mais nova. É interessante que eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, Daninha, eu queria que essa nova geração do Vocari tivesse o privilégio de caminhar com você, como a gente caminhou. Eles caminham com ela, porque a gente caminhou com ela, né? Não, sim, mas eu digo assim, de conviver sim, como a gente... né? É verdade. O que me vem à mente, ao coração, é não desistir, continuar. Essa santa teimosia que é da Ana, né? A Nauzira é quem vira pra gente e fala pra gente não desistir. E não foi uma nem duas reclamando vezes, né? que ela já tá cansada. Tô cansada, é a última vez. 10 anos a Ana falando que tá tô cansada. cansada, é a última vez. Já falei com o Rodrigo que eu não quero, não vou mais. que eu vou sair do conselho, que eu não vou mais. E no outro ano ela tá aí, não só tá aí, mas ela tá encontrando a gente, tomando café, orando. E ajudando a conseguir bolsas pra essas Sim. E criadora de frases icônicas do Vocari, entendeu? Então assim, não fique de fora do que Deus tá fazendo no mundo. Você não tá aqui a passeio. E o fofo. Então a Ana é a pessoa que eu queria muito que tivesse aqui. Muito bom, gente, muito bom. E pra você que tá acompanhando aí, então não esquece de se inscrever. E nos comentários aí, escreve a sua história do Vocari. Quem que você lembrou? Quem que é o amigo seu que você lembrou? Marca ele aí no @, manda pra ele essa história. As pessoas que estão aqui, compartilha pra todo mundo, tá bom? Esse foi o VocariCast. E tem mais episódios, então fica ligado aí de tudo que vai acontecer aqui. Tem muita gente boa que vai passar aqui nessa mesa. Isso, valeu.